Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão, colocando em apreciação o processo de número 4011-003695-813, contendo recurso voluntário 2217-2021, em que é recorrente Rio Vermelho Distribuidor Limitada, Solidário Rio Vermelho Distribuição de Alimentos Limitada, Rio Vermelho Supermercados Limitada, Éder Abraão e Vitória Aidar Abraão. Relatoria do conselheiro Samuel. A conselheira Virgínia indicou a coordenação que está suspeita nesse processo. Confirma, conselheira? Exatamente. Bom dia a todos, bom dia, doutora Ágata, bom dia, doutor Wilson, conselheiros, conselheira Nislene, secretária e demais pessoas que nos acompanham. Realmente, nesse processo, eu vou declarar minha suspeição. Certo. Declarando, então, a suspeição, não vota igualmente nesse processo o conselheiro José Eduardo, que está substituindo a cadeira do Corecon. Votam os conselheiros Samuel e a conselheira Nislene. Representante sujeito passivo, a doutora Ágata Oliveira, e o representante da Fazenda Pública, o doutor Wilson. O relator, quando tiver em condições. Bom dia, doutor Ricardo Mariano. Também quero desejar um bom dia à doutora Nislene Borges, aos representantes das partes, iniciando aqui pela representação fazendária, doutor Wilson Pereira da Silva, a doutora Ágata Oliveira, aos conselheiros que estão em stand-by. Também quero desejar um bom dia à secretária da Câmara, a senhora Heloísa. Sou coordenador. Eu vou fazer apenas um breve resumo desse relatório, já que já foi lido em uma sessão anterior, e na qual também, na sequência, eu vou pedir a juntada de 2 pareceres ao processo e a apresentação de uma resolução. Então, eu vou iniciar agora pelo relatório. O auto de infração em julgamento exige do sujeito passivo o pagamento de ICMS em razão de divergência de informações entre a carga tributária prevista na legislação para as mercadorias vendidas e a efetivamente praticada, conforme informações via arquivos magnéticos de saída de mercadorias, com o débito do imposto no período de 1º de julho de 2010 a 31 de julho de 2010. Foram indicados como coobrigados por ter concorrido com a prática da infração Vitória Aidar Abrão e Éder Abrão. Por força de termos de responsabilidade assinados com a anuência do secretário da Fazenda, foram indicados como sujeitos passivos solidários as empresas Rio Vermelho Supermercado Limitada e Rio Vermelho Distribuição de Alimentos Limitada. A empresa Rio Vermelho Supermercados foi considerado rével por não ter apresentado sua defesa no prazo legal. A autuada e os coobrigados Vitória Aidar Abrão, Éder Abrão e Rio Vermelho Distribuição de Alimentos Limitada apresentam impugnação, arguindo em preliminar a nulidade do lançamento, alegando erro na identificação do sujeito passivo. A coobrigada Vitória Aidar Abrão tem exigido com excesso de poderes ou praticado a infração. O solidário Éder Abrão também alega que não há motivo para sua inclusão. A empresa Rio Vermelho Distribuição de Alimentos também alega que não pode figurar no polo passivo da obrigação, pois não tem relação jurídica com a empresa autuada. No mérito, alega que ocorreram algumas falhas no levantamento que motivou a autuação, entre elas a não compensação dos benefícios fiscais de redução de base de cálculo, a que a autuada teria direito, por ser comerciante atacadista. Alegou também que a fiscalização não aplicou a alíquota correta de algumas mercadorias. O julgador singular decidiu, em síntese, não conhecer nenhuma hipótese de nulidade no presente processo. Aponta que foi lavrado termo de responsabilidade constantes dos autos em que a referida empresa Rio Vermelho Distribuição de Alimentos declara assumir quaisquer débitos fiscais perante a Secretaria da Fazenda. Quanto à exclusão dos sócios, infere que a coobrigada Vitória Aidar Abrão
é sócia administradora do sujeito passivo, logo deve figurar no polo passivo do lançamento, tendo em vista o artigo 45.12 do CTE. Com relação a Éder Abrão, pontua que foi exarado memorando pelo delegado fiscal da Regional de Anápolis, no qual sugere a inclusão do referido cobrigado em todos os lançamentos feitos em face da Rio Vermelho Distribuidor Limitada. No mérito, negou o provimento ao recurso, tendo em vista que as diferenças de alíquotas não foram efetivamente demonstradas pela recorrente. Fora lavrado o termo de prescrição em nome da empresa Rio Vermelho Supermercado Limitada. O sujeito passivo, Rio Vermelho Distribuidor, Rio Vermelho Distribuição, Vitória Aida Abrão e Éder Abrão apresentam recurso voluntário, alegando praticamente os mesmos itens já pontuados anteriormente, dentre eles erro na eleição dos cobrigados, não ter expedido intimação para a empresa Rio Vermelho Supermercado, no mérito, aduziu haver erro no levantamento fiscal. Ao final, requereu a declaração de nulidade do lançamento, a improcedência da autuação e a exclusão dos cobrigados da lide. O sujeito passivo e seu solidário, mais uma vez, recorre aos autos para a impugnação do ajuizamento de ação declaratória autuada, cujo pedido era a declaração de inconstitucionalidade da multa aplicada no presente parte. Informa ainda que foi deferida a medida liminar nesse sentido. A representação fazendária realiza a juntada de documentos, manifestando acerca dos produtos em que foram utilizados cargas tributárias a maior, bem como relacionando os pontos em que foram excluídos do presente lançamento, mediante documentação apontada pelos recorrentes. Em seguida, de ver a resolução 034/2012, a qual resolveu, por unanimidade de votos, encaminhar os autos da sede para que haja manifestação da Procuradoria acerca da decisão judicial pelos recorrentes. A Procuradoria Regional classificou a questão apontando algumas transcrições que constam do processo. O Estado de Goiás, em seguida, interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo a cassação da decisão de antecipação de tutela. Em decisão monocrática, o TJ de Goiás foi negado seguimento ao agravo de instrumento. O Estado de Goiás interpôs contestação. Nesse interim, foi promulgada a Lei 17.917/2012, que alterou os incisos 3º, 4º e 12 do artigo 71 do CTE. A suspensão, e por fim foi requerida a suspensão no trâmite processual por 90 dias até aguardar o saneamento dos partes em razão de alterações da legislação. A suspensão foi deferida pela meritíssima juíza, sendo o extrato publicado em julho de 2013. A Procuradoria Estadual reforça que o objeto da ação judicial é distinto do recurso voluntário apresentado pelos recorrentes, logo não sendo possível a aplicação do artigo 11º da Lei 16.469/2009. Em seguida, foi aprovada a Resolução 233/2019, na qual a 4ª Câmara do CAT decidiu, também por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, para que fosse procedida a revisão do lançamento, tendo por base as argumentações e levantamentos anexos em CD apresentados pelos recorrentes. A autoridade revisora fiscal, acatando os argumentos levantados pelo sujeito passivo, concluindo que o auto de infração deve ter o valor do ICMS reduzido na quantia de R$ 666,53. Intimado acerca do resultado da diligência cameral, o contribuinte apresenta manifestação na qual afirma que persistem divergências no trabalho fiscal. Em seguida, de ver a resolução 2015/2021, na qual a 4ª Câmara desse caso decidiu também, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à GEPRO para intimar o sujeito passivo acerca do mencionado CD em sua manifestação que não fora juntada aos autos. Procedidas as intimações de praxe, o CD foi juntado aos autos pelo sujeito passivo. Por fim, compareço novamente os autos do sujeito passivo, apresentando memoriais e documentação.
pleiteia pela compensação do ICMS paga maior, bem como que sejam procedidas as revisões do lançamento. A Fazenda Pública se manifesta quanto às alegações do sujeito passivo, acatando alguns dos argumentos levantados pelo sujeito passivo, concluindo que o auto de infração deve ter o valor de ICMS reduzido, não na quantia de R$ 666,53, mas sim no montante de R$ 1.112,89, reduzindo o crédito tributário do lançamento. Nessa manifestação, a representação fazendária anexa planilha contendo sua análise de todas as operações que o sujeito passivo solicitou, para excluir do levantamento fiscal. O sujeito passivo foi intimado para contraditar a manifestação fiscal e assim o fez. Senhor coordenador, nós estamos agora pedindo anexação aos autos de o parecer número 963 de 2013, da Gerência de Orientação Tributária. Foi uma consulta acerca das alíquotas de ICMS de milho de pipoca para micro-ondas. Nós estaremos anexando, então, esse processo e esse parecer, e também o parecer de número 219 de 2016, da Gerência de Tributação e Regimes Especiais, na qual aqui o interessado era a Associação Goiana de Supermercados, a Agos, questionando alguns produtos das quais alguns deles fazem parte do presente processo. E, na sequência, eu já vou fazer a leitura, senhor coordenador, da propositura de uma resolução para que as partes possam se manifestar a respeito da mesma. Considerando que a Fazenda Pública manifestou acatando, em parte, os argumentos levantados pelo sujeito passivo, concluindo que o auto de infração deve ter o valor do ICMS reduzido não na quantia de R$ 666,53, mas sim no montante de R$ 1.112,89, reduzindo o crédito tributário do lançamento de R$ 109.236,54 para R$ 108.123,65. Considerando ainda que a Fazenda Pública compareceu aos autos apresentando planilha contendo sua análise de todas as operações que o sujeito passivo solicitou para excluir do levantamento fiscal. Considerando que o sujeito passivo comparece novamente aos autos com alegações anteriormente trazidas e também novas alegações de produtos com diferença de carga tributária cobrada indevidamente. Considerando que, em análise, as alegações da defesa, identifique-se que, salvo melhor juízo, razão assiste ao sujeito passivo quanto às cargas tributárias dos produtos escova de dente e milho de pipoca, tendo em vista que o produto escova de dente, constante do levantamento fiscal, foi remetido para outra unidade da federação, para destinatário não contribuinte, e, dessa forma, à época do fato gerador, a carga tributária devida era a alíquota interna efetiva, no caso considerada 7%, em razão de figurar como produto da cesta básica como benefício de redução na base de cálculo, e que o produto milho de pipoca, conforme os pareceres que eu já mencionei anteriormente, de números 963, 2013, GEOT, e 2019, de 2016, da Gerência de Tributação e Regimes Especiais, com interpretação pelo órgão responsável da administração fazendária, de que a alíquota a ser aplicada é a mesma do milho, portanto, 12%. Considerando ainda que, apesar da alegação da defesa quanto ao equipamento DSF número 50.08.03.05.06.289, de que houve diversos produtos com saídas desse equipamento com cobrança indevida de carga tributária, não foi vislumbrada a situação alegada. Considerando que este CAT busca sempre pela verdade material dos fatos, preza pela ampla defesa e o contraditório, nos termos do artigo 19, inciso 2, parágrafo 3º, da Lei 16.469, de 2009, proponho
converter o julgamento em diligência para a delegacia de circunscrição do sujeito passivo, para que seu titular, por obséquio, determine que o auditor fiscal revise o levantamento fiscal apresentado pela Fazenda Pública e também pelo sujeito passivo, bem como analise as alegações do sujeito passivo e os considerados acima, apresentando, por fim, relatório conclusivo acerca do correto valor do crédito tributário a ser lançado. Após, intime-se o sujeito passivo para manifestar-se, caso queira, no prazo de até 30 dias quanto ao resultado do trabalho revisional. Após, volvam a essa instância cameral para a sequência do julgamento. Então, essa é a minha propositura, doutor Ricardo, para colocar em diligência e já apresentando a referida resolução. Obrigado. Doutora Ágata, se concorda com a diligência? Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, senhor relator, doutor Samuel. Bom dia, representante fazendário, doutor Wilson. Bom dia, doutora Nislene, conselheira, todos os conselheiros e conselheiras que aguardam essa sessão de julgamento, secretária de Câmara, demais advogados e a todos que nos assistem. O auto de infração, como muito bem relatado, ele refere-se à carga tributária, né, no período de 2010, a diferença na carga tributária. E esse tipo de autuação, ele suscita inúmeras análises. Infelizmente, faz com que o auto precise passar por revisões, porque a cada análise minuciosa nós realmente podemos identificar uma ou outra circunstância que pode fazer uma diferença substancial no valor do crédito tributário objeto da cobrança. Lembrando que não se trata só do valor de uma possível redução de R$ 1.000, R$ 2.000, tem o valor da correção, tem o valor da multa incidente. Então, isso tudo torna muito importante que se faça uma análise acurada da autuação e desses eventuais equívocos que se mantêm nessa autuação. E, principalmente, considerando a quantidade de produtos objetos da autuação. Então, a defesa trouxe, em sede de memoriais, alguns desses elementos onde nós suscitamos divergências em relação ao que foi apurado pela auditoria, né, pelo auditor fiscal, e também em relação a algumas circunstâncias que foi apresentada pelo nobre representante fazendário no levantamento que ele apresentou em sede da última sessão de julgamento. E, sendo assim, a resolução proposta pelo nobre relator, ela coaduna totalmente com o objetivo da defesa, que é de apurar o crédito tributário, apurar o lançamento, e nós estamos totalmente de acordo com o que foi proposto, senhor coordenador. Muito obrigada. Doutor Wilson. Bom dia, senhor coordenador, doutor Ricardo, o relator, doutor Samuel, melhoras, viu? Doutora Nislene, a secretária Heloísa, doutora Ágata, a todos que acompanham essa sessão na sala de espera, né? Doutor Carlos, doutor José Eduardo, doutora Virgínia, doutor Gustavo, e a todos que acompanham pelo YouTube. A representação, a gente não vai criar grande óbice a uma diligência, não. Mas a gente precisa fazer alguns considerandos. Ora, a defesa trouxe, contestando o último levantamento, uma série de alegações. E a gente queria falar sobre essas alegações. Uma das alegações, ela printou, né, ela fez um quadrinho, né, com vários equipamentos, que já até citado na resolução, que é a 570, 80, 30, 50, 62, 89, falando vários produtos que estavam tributados errados. Aí eu gostaria de saber onde é que a defesa tirou isso. Realmente eu gostaria de saber, porque eu olhei a auditoria, e esse equipamento específico tem 4 ocorrências dele, 4. Aliás, é o primeiro item, porque são dois levantamentos, né? Na verdade, são levantamentos que ele colocou em 2 partes. Uma referente aos ECFs
e uma referente às notas fiscais. E uma que tem relação de mercadorias que está aí nos ECFs, eu olhei e consta 4 ocorrências nesse equipamento. E quais sejam? Todas do dia 30/7/2010. Uma que é bebida vodka, bacon, linguiça calabresa, leite em pó ninho. E aí a defesa trouxe aqui uma colocação de que nesse equipamento tinham vários produtos, farinha de trigo, creme dental, absorvente, que foi tributado errado. Eu queria saber de onde a defesa tirou isso. Isso realmente eu queria saber, porque isso não está nos autos. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, veio a planilha que foi apresentada pela representação na última sessão, só tem e ela levou vários, só tem um item, que é o milho para pipoca, que realmente ela está certa. A representação entende que ela está certa. O milho para pipoca é 12 mesmo, não é 17, não. A gente olhou ali os pareceres e realmente o milho para pipoca é 12, não 17. E realmente, nesse ponto, ela está certa. Agora, o creme dental não estava naquela planilha que ela apresentou, não. Ela tirou isso de coisa nova que ela trouxe. Então, está toda hora a defesa trazendo coisas novas. Ah, esses produtos estão errados. Aí não, agora esses produtos estão errados. Se a gente continuar desse jeito, a gente não vai ter nesse processo nunca. Então, que a gente faça uma resolução e que fale assim, não, agora a gente resolver isso aqui, porque é complicado. E ainda trouxe aqui, trouxe também, eu queria até ver outra coisa, pó para gelatina e fermento. A defesa falou que foi tributado errado. Também queria saber, eu olhei a auditoria todinha. Tem lá, pó para gelatina e fermento, sim. Tributada 12%, do jeito que ela falou. De onde é que ela tirou que foi tributado errado? Então, assim, nós queremos que a resolução, para até evitar ficar alguma dúvida no ar, mas a gente quer realmente que esse processo seja julgado. E não que assim, fica protelando e nunca seja julgado. Então, assim, a gente queria realmente que resolver esse processo definitivo, porque não está resolvendo, toda hora a defesa vem com um argumento novo, com uma coisa nova, então, assim, a gente vai concordar com a resolução, doutor, mas, assim, já pedindo que a defesa fale assim, não, os argumentos são esses, são todos esses, e não ficar trazendo aos pouquinhos, senão a gente nunca vai resolver esse processo, tá? É isso, muito obrigado. Necessidade de conferência? Senhor coordenador, se o senhor me permitir retomar... Pois não, doutora. Você pode ter a réplica. Porque o nobre representante fazendário fez algumas menções aqui que eu acho importante a defesa contestar. Independente da deliberação ou não do pedido de diligência, é preciso se observar aqui que o processo administrativo ele precisa ser apurado. Eu já verifiquei algumas vezes a ânsia da representação fazendária pelo julgamento a qualquer custo, e como se toda a argumentação do sujeito passivo do processo tivesse o objetivo de protelar auto de infração. Né? Nós estamos aqui em todas as sessões de julgamento, né, prontos para atender e para deliberar sobre tudo. Agora, inclusive o objeto no nosso memorial é de que seja feita uma revisão geral pela autoridade fiscal, justamente para que nós não tenhamos que apontar eventualmente novas divergências. E se houverem novas divergências, nós vamos apontar uma a uma e ela terá que ser objeto de análise, se não por esse conselho pelo Poder Judiciário. Então, era isso que eu gostaria de acrescentar, senhor coordenador. Doutor Wilson? Não, a gente não é contra trazer, não, mas a gente contra quando traz argumentos concisos. Como eu coloquei, ou para gelatina e fermento, que a defesa alega que está errado, certo. Os itens, até que foi lido na resolução, colocou aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens que tem no SF que eu citado. O SF só tem 4 ocorrências. 4 ocorrências. Como é que tem esses produtos todos, se no SF, na auditoria, só tem 4 ocorrências do produto? É por isso que a gente fala o seguinte, a gente quer julgar o processo, inclusive a gente tinha até feito saneado o processo, mas para evitar ficar estendendo esse assunto, a gente concorda com a resolução, mas assim, que traga argumentos realmente que façam o processo ser saneado da melhor forma possível, e não argumentos
isso que no caso, não condizem com a realidade. Então, é isso que a gente quer, que tragam argumentos corretos. E porque esses argumentos, por exemplo, o ECF, está muito claro, é só abrir lá a planilha que está feita, você vai ver que tem 4 ocorrências, 4. Aí a defesa chega aqui e traz 8 ocorrências por vários produtos, esses produtos estão tudo tributados errado. Esses produtos nem estão na auditoria. Então, assim, é por isso que a gente quer que esse processo seja julgado, tá? Desculpa eu estar me delongando, é porque, assim, a gente quer realmente terminar isso. O processo tem mais de 10 anos, está na hora de terminar esse processo. Obrigado. Encerrados os debates, pergunto aos conselheiros se necessitam de conferência. Não havendo necessidade de conferência, o conselheiro Samuel já apresentou o seu voto. Como vota a conselheira Nislene? De acordo com a propositura do relator. Bom dia a todos. Por unanimidade de votos, a 4ª Câmara decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos da proposta do relator. É o resultado... Doutor Ricardo. Pois não. Doutor Ricardo, você já poderia considerar a presente resolução lida e aprovada? Certo. Considerada lida e aprovada, transfiro a coordenação dos trabalhos agora para o conselheiro Samuel para apreciação de processo da minha relatoria, que em que o sujeito passivo é representado pela doutora Ágata. Obrigado, doutor Ricardo. Localizando aqui o mapa. Um minutinho, por favor. Bom, mais um bom dia a todos e a todas. Vamos anunciar o processo de número 40.11.70.19.99524, contendo o recurso voluntário número 2227 de 2021, em que é recorrente Festa Fácil, distribuidora de artigos para festas e produtos solidários, Suzana Morim de Andrade e João Vitor Morim de Andrade. Nesse processo, o relator é o conselheiro doutor Ricardo de Souza Santos Mariano. Já foi alegado anteriormente, mas gostaria da confirmação da conselheira doutora Virgínia do seu impedimento. Exatamente, senhor coordenador. Nesse processo eu também declaro a minha suspeição. Obrigado, doutora Virgínia. Peço para desligar o vídeo, o áudio, o vídeo e o som. Então, nós faremos julgamento desse processo com maioria simples, estando conosco aqui os representantes das partes, pela representação fazendária, o doutor Wilson Pereira da Silva, e pelo sujeito passivo, a doutora Ágata Oliveira. Estando em condições, relator, para a apresentação do relatório. Senhores, esse processo é uma acusação de omissão de saída detectada em auditoria do movimento financeiro, né, o auto lavrado com fundamento no artigo 25, parágrafo 1º, 4 do CTE, em onde foi aplicado, então, aí o regime normal de tributação. Parte da irresignação do sujeito passivo cinge-se aí justamente a isso, ao fato de ter sido aplicado o regime normal e não o regime do Simples Nacional, inclusive quanto às alíquotas aplicadas, né? Só que na fase de recurso voluntário, também foram suscitadas outras questões na peça recursal, como, por exemplo, a tese subsidiária de consideração dos créditos pelas entradas na hipótese de aplicação do regime normal, né? Foi suscitada também a existência de empréstimos que o sujeito passivo pretende sejam considerados e também algumas operações que foram objeto de devoluções. Todos nós sabemos, e isso não é uma antecipação de voto, mas que há aí uma súmula, né, do CART
que prevê que nessas operações onde há presunção de saída sem emissão de nota fiscal, não se aplica o regime do Simples Nacional, mas sim o regime normal de tributação. Então, na expectativa e na possibilidade de vingar a tese subsidiária de sujeito passivo, é preciso que se liquide o voto dos conselheiros que irão votar no sentido de aplicação do regime normal, onde, então, em tese, faz a autuada jus ao crédito, a apropriação do crédito pelas entradas à luz da sistemática da não cumulatividade. Só que nós não temos aqui elementos concretos para já encaminhar esse processo à fiscalização. Então, a minha proposta para fins de saneamento do processo é uma resolução direcionada ao sujeito passivo, para que o sujeito passivo complemente a instrução processual, trazendo aí a prova da existência desses créditos e os documentos necessários à fiscalização para que faça a aferição da existência desses créditos e os considere aí abatendo os créditos do valor cobrado no auto de infração. Como também tem esses outros dois argumentos e o processo, em tese, já estaria indo para providências do sujeito passivo, que também traga aí e faça prova desses empréstimos e dessas operações de devolução, apontando isso objetivamente. No retorno dos autos, a intenção é que, havendo essa complementação da instrução processual, o processo, então, já maduro, vá em resolução à fiscalização, para que o autuante, então, faça a consideração dos créditos pelas entradas e aí, no campo próprio da auditoria do movimento financeiro, considere, eventualmente, esses empréstimos e essas devoluções, se o sujeito passivo deles fizer prova. Então, essa é a minha proposta, encaminhamento do processo em resolução ao sujeito passivo para os fins já mencionados. Obrigado, conselheiro doutor Ricardo. Na sequência, eu passo a palavra, no tempo regimental, à doutora Águeda, somente no item proposto pelo conselheiro relator. Obrigada, senhor coordenador. Bom dia novamente a todos. Como muito bem relatado, muito preciso sempre o relatório do conselheiro Ricardo, essa autuação refere-se a déficit financeiro de uma empresa que estava enquadrada no Simples Nacional. Nós sabemos do advento da súmula 7 e das novas circunstâncias que vão pairar nesse julgamento, posteriores aí ao que esse entendimento vindo a ser consolidado posteriormente à propositura do recurso voluntário pelo sujeito passivo. Então, de acordo, considerando essa nova circunstância, digamos assim, há que ser observada, independente de qualquer coisa, o relatório das devoluções de compras. Nós não temos nenhuma dificuldade em atender à resolução proposta, até porque esse relatório das devoluções de compra ele foi anexado pelo sujeito passivo em sede de memoriais. Então, nós podemos, se for o caso, complementar para atender da melhor forma possível o que for previsto, que for proposto necessário por parte desse conselho. Na mesma circunstância, o sujeito passivo também apresentou o levantamento concernente aos créditos pelas entradas. Também podemos complementar isso, se for o caso, até nós fizemos a menção aos números das notas, podemos juntar até os próprios documentos fiscais, se assim entender. Então, de modo que nós estamos totalmente de acordo com a resolução, com a diligência, e não há nenhuma dificuldade no sujeito passivo em atendê-la. Obrigada, senhor coordenador. Nós que agradecemos, doutora Águeda. Na sequência, eu passo a palavra ao doutor Wilson Pereira. Bom dia novamente, doutor Samuel, coordenador, né? Doutor Samuel, doutor Ricardo, doutora Nislene, doutora Ágata, a secretária Heloísa e a todos que estão na sala de espera, né? Virgínia, Eduardo, Carlos, doutor Gustavo Augusto, e a todos que acompanham pelo YouTube. Em relação à proposta de resolução, a gente precisa fazer alguns considerandos também, né?
A primeira é o seguinte, os empréstimos que a defesa alega que então, não foram considerados, se a gente pegar lá a folha 89 a 93, a gente vai ver que lá no item 8 dos formulários, os empréstimos estão lá, lançados na auditoria do financeiro. Está lá, tudo lá. A autoridade, quando fez a auditoria, lançou os empréstimos que a defesa trouxe. Estão todos lá. Basta olhar nos formulários, item 8 do formulário, está lá. Empréstimos, sócio. Basta olhar, está lá. Outra questão, créditos pelas entradas, contribuinte no Simples. Eu quero ler um processo aqui, as palavras do conselheiro Vitor Augusto Faria Morato, no julgamento do processo. Essa mesma Câmara aqui, ó, 4011-653-4402, que tratava justamente de um financeiro, né, de contribuinte do Simples, né, e requereu essa mesma questão. A venda de mercadorias sem documentação fiscal é espécie de apuração que se encontra fora da conta gráfica do ICMS, ou seja, se refere a operações totalmente dissociadas daquela cujo crédito constitui direito do sujeito passivo, não sendo passível de compensação. Palavras do conselheiro, até pouco tempo atrás, conselheiro Vitor Augusto Faria Morato. No julgamento, no processo, final 4402, por essa mesma Câmara aqui, em que foi negado a compensação no financeiro do contribuinte que viu os créditos. É a mesma situação. Com relação à devolução de compras, o contribuinte anexou no memoriais dela uma planilha que ela fala que tem devolução de compra, mas as notas mesmo não apresentou, não. Mas, para a gente não ser, vamos dizer assim, ajudar no processo, ajudar pela busca da verdade, a gente não vai se opor à resolução, não. Apenas para que seja anexado, no nosso entendimento, as devoluções de compras, que realmente as devoluções de compra, se houverem, elas impactam realmente o valor do crédito tributário. Isso realmente nós entendemos que sim impactaria. Mas a defesa trouxe apenas uma planilha sem anexar qualquer nota sequer. É isso. Obrigado, senhores. Obrigado, doutor Wilson. Indago aos conselheiros se há necessidade de conferência. Está sem som, doutor Ricardo? Sim, senhor coordenador, conferência. Eu gostaria de perguntar para a doutora Ágata, e aí com a participação da conselheira Nislene também, se for o caso, se há realmente a necessidade de encaminhamento desse processo para o sujeito passivo, ou se a doutora Ágata já entende que ele está em condições de ir à fiscalização. Porque, se for o caso, ela pode dizer se, além desses empréstimos considerados no item 8 da auditoria, folhas 89 a 93, citados pelo doutor Wilson, tem outros empréstimos que pretendem ser considerados. Então, se tem, ela traga esses outros empréstimos, em sendo a resolução direcionada a ela. Se não tem, e também se todos os créditos que ela pretende sejam considerados são esses que estão aí, o processo já pode ir à fiscalização. Também quanto às devoluções, se tem outras devoluções a indicar. Se estão indicadas nos memoriais, conforme ela aventou, já está em condições de ir. Então, assim, se for para não trazer nada novo ao processo, e o processo já estando em condições de ir à revisão, nós já podemos encaminhar ele à revisão. Agora, se a senhora disser que prefere, né, acrescentar ou aclarar, então aí, até por uma medida de saneamento e busca da verdade real, nós preferimos encaminhar para a defesa. Como se manifesta a doutora Ágata? Sim, senhor relator, muito obrigada pela questão. É importante para a defesa, inclusive, sim, aclarar. Nós entendemos que a planilha ela já está, as planilhas apresentadas elas já estão identificadas, mas nós pretendemos sim juntar as notas que o representante fazendário já questionou a falta da juntada delas, então, já que nós estamos pleiteando, podemos juntar, como eram memoriais, ia criar um volume muito grande, anexar todas essas notas, mas nós podemos fazê-lo e vamos revisar a questão dos empréstimos também. Então, a defesa requer, sim, que essa diligência seja direcionada ao sujeito passivo. Certo.
Então, dessa forma, eu mantenho a minha proposta de encaminhamento ao sujeito passivo e aqui fazendo um adendo sobre a questão do direito ao crédito na apuração aí pela auditoria do movimento financeiro. Bom, o direito ao crédito ele decorre da não cumulatividade. Eu não entendi o porquê na auditoria financeira do movimento financeiro o direito ao crédito estaria sendo excepcionado se ela apura o débito do imposto, né? Então, embora possa até ser uma auditoria feita fora da conta gráfica, mas ela apura débito do imposto. E se tem débito, obviamente tem que ter crédito. Eu não entendi essa análise. E ainda que haja esse entendimento por parte de alguns conselheiros, até da própria conselheira Nislene a posteriori, isso é importante para a liquidação dos votos daqueles que entendem que a empresa faz jus ao crédito pelas entradas, ainda que em auditoria do movimento financeiro. Pode ser que a resolução retorne com esse entendimento de que não há direito ao crédito, etc. Mas, ainda que para liquidar o voto dos que entendem que faz jus, é preciso que se apure aí esses créditos pelas entradas. São essas considerações, eu mantenho minha proposta. Além de estamos em conferência, doutora Nislene, gostaria de fazer algum comentário antes de dar o voto? Não, tá tudo Obrigado. certo. Doutor Wilson, como foi apenas uma manifestação rápida, né, acerca de um questionamento do conselheiro relator, doutor Ricardo, mas caso queira fazer algum acréscimo, fique à vontade. Eu não vou entrar muito nessa seara, não, mas, assim, só meu questionamento, porque em outras situações já foi negada essa situação, mas é pelo seguinte: eu até tinha esse entendimento de que os contribuintes, quando ele era autuado fora do Simples, né, ele teria que ter direito ao crédito. Mas eu não sei se eu evoluí ou involuí, mas, de qualquer forma, eu mudei meu entendimento. Porque é o seguinte: uma vez discutindo essa situação com outros auditores, eles falaram o seguinte: ora, o contribuinte, por ele estar no Simples, ele tem uma carga tributária que é 10% da carga tributária de outros contribuintes. E ainda, mesmo no Simples, ainda usa isso indevidamente, ainda faz atividades assim que não são corretas. Assim, ora, a gente pode dar o crédito, sim, entendemos que pode dar o crédito, mas aí a gente tem que considerar, naquele período que ele fiscalizou, toda a questão dele fora do Simples. Não, vamos tirá-lo do Simples naquele período e vamos considerar todos os créditos, sim, vamos considerar todos os créditos, mas também todos os débitos fora do Simples. Por isso que eu entendo que pode ser dado, mas, assim, fora do Simples naquele período. Além disso, como é que a gente vai apurar esses créditos? A gente está tratando de presunção. A gente não vai ter. Se fosse um específico, a gente poderia até dizer quais são as mercadorias que ele se creditou, que ele poderia ter direito ao crédito. No financeiro, essa dúvida fica bem no ar. Obrigado, doutor Wilson. Doutor Ricardo, gostaria de mais alguma manifestação? Não, senhor coordenador. Obrigado. O conselheiro doutor Ricardo já manifestou seu voto pela apresentação da resolução. Como vota, doutora Nislene? De acordo com a resolução proposta. Obrigado, conselheira. Bom, então, anunciando o resultado desse processo, a quarta Câmara do CAT, no tocante à propositura de diligência, por unanimidade, foi aprovada. Esse é o resultado desse processo. Quero agradecer a presença aqui conosco da doutora Ágata Oliveira. Tenha um bom dia. Muito obrigada, senhor coordenador. Bom dia a todos. Doutor Wilson, continua conosco? Não, eu tenho que ir para o Consul. Tchau, Ok, você. doutor. Obrigado. Bom dia para o senhor também. Bom julgamento. Na sequência, eu devolvo a coordenação dos trabalhos ao conselheiro coordenador, doutor Ricardo. Obrigado, conselheiro. Doutor Gustavo Amaral, o senhor fala por qual sujeito passivo? Pela Oi S.A., atual denominação da Brasil Telecom. Certo. Só um minuto.
Bom, então, processo de retorno de número 303, 275, 329, 5746, da pauta do dia 6/10, Brasil Telecom S.A., relatoria do conselheiro Samuel Bernays, representante fazendário desse processo é o Dr. Carlos Augusto, atuará em nome da Brasil Telecom o Dr. Gustavo Amaral, e o relator do processo é o conselheiro José Eduardo. O conselheiro, quando tiver em condições. Doutor Ricardo? Pois não? Esse processo, salvo o melhor juízo, é de minha relatoria, da Brasil Telecom. É que eu estou sem a ficha desse processo aqui e estou com um probleminha. Se me permite, na última sessão foi lido o relatório, foram feitas as sessões orais e houve um pedido de vista, e agora ele retorna com esse pedido de vista. Certo. Então, conselheiro Samuel Bernays, para fazer o seu relatório. Obrigado, doutor Ricardo. Inicialmente, quero cumprimentar aqui o doutor Carlos Augusto, também cumprimentar o doutor Gustavo Amaral, o conselheiro doutor Zé Eduardo, que está conosco nesse momento, a doutora Virgínia Nislene, ao Francisco Viana. Como foi bem colocado aqui pelo doutor Gustavo, esse processo está retornando, houve pedido de vista na sessão anterior. Eu vou fazer um breve resumo do relatório que já foi apresentado anteriormente, para que a gente possa, na sequência, fazer o julgamento, se for o caso. O presente crédito tributário refere-se à omissão de pagamento de ICMS, em razão de realizar prestações onerosas de serviço de telecomunicação e também de ter emitido documento fiscal sem destaque do imposto, lançando o valor nas colunas isentas ou não tributadas ou outras do livro Registro de Saída, conforme nota explicativa e demonstrativos anexos. O sujeito passivo apresenta impugnação, na qual levanta nulidade por não conter elementos suficientes para determinar com segurança a infração, faltando descrição do fato punível e dos fatos que justifiquem a exigência do tributo. Contesta a multa aplicada, afirma ter essa caráter confiscatório, que a prestação de serviço de manutenção e configuração não constitui fato gerador do ICMS, mas sim do ISS. Informo que a julgadora singular decidiu pela aplicação do convênio 68/98, consubstanciado com o artigo 13.6 do RCTE, para concluir que o serviço em tela compõe a base de cálculo do ICMS, julgando o lançamento procedente. Comparece aos autos sujeito passivo, para informar o teor do recurso especial número 949.884-GO do STJ, que julgou pela ilegalidade do convênio número 68/98. Reforçou ainda, na jurisprudência do STJ, a lei só contempla a incidência do ICMS sobre o serviço de comunicação estrito sensu, não sendo possível, pela tipicidade fechada do direito tributário, estender-se a outros serviços meramente acessórios ou preparatórios e tampouco aos não essenciais à prestação de serviço, como é o caso da locação dos aparelhos. Concluiu asseverando que o serviço prestado a título de manutenção e configuração constitui fato gerador do ISS e não do ICMS, e informando ter havido pagamento parcial do auto que não foi apurado. Na sequência, veio a Resolução 139/2010, na qual a Quarta Câmara do CAT decidiu, por unanimidade, converter o julgamento em diligência, remetendo os autos à Secretaria-Geral do CAT, a fim que fosse efetuada juntada ao presente processo da documentação solicitada na Resolução número 107/2008, emitida pela primeira Câmara Julgadora, tendo em vista tratar-se matéria idêntica e referente à autuação lavrada contra a mesma empresa. Foram juntado o parecer número 004159/2008, PTR,
na qual a PGE manifestou acerca da decisão proferida pelo STJ, nos autos de número 949.884-GO, o qual afirma que o entendimento sedimentar no citado Tribunal Superior é no sentido de que o ICMS somente incide sobre serviços de comunicação propriamente ditos no momento em que são prestados, sendo vedada a incidência sobre a atividade do meio. O contribuinte apresenta recurso voluntário, alegando incides haver nulidade do auto de infração, o lançamento viola a decisão julgada consubstanciada pelo recurso especial número 949.884-GO-STJ, que entendeu pela ilegalidade do disposto na cláusula 1ª do Convênio 68/98, que a atividade de locação, supervisão de molde, roteador de configuração de tais equipamentos não são fatos geradores de ICMS, sim de ISSQN. Haver nulidade da sentença, a qual haja vista ter sido omissa quanto às alegações de não incidência de ICMS. Haver inconstitucionalidade na multa. Na sequência, o contribuinte também apresenta memoriais, reiterando os mesmos pontos defensores já esposados anteriormente. A Procuradoria-Geral do Estado emite parecer, na qual afirma que a referida decisão judicial número 4159/2008 transitou em julgado e possui efeito entre as partes. Houve manifestação do ex-presidente Ducati sobre o assunto. No outro giro, tendo em vista o acatamento do recurso voluntário do sujeito passível pelo cumprimento da decisão judicial, exarado pela STJ, deixou de apreciar os demais pontos recursais do sujeito passivo, tendo em vista a improcedência do lançamento e a perda do objeto de tais pontos. Foi, por todo exposto, conheceu do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e em síntese, o coordenador é o relatório. Doutora Nislene. Eu, coordenador? Pois não. Bom dia a todos, doutor Gustavo, doutor Carlos Augusto, demais membros desta Câmara, né? Secretária Luísa. Eu gostaria de fazer algumas colocações e eu vou fazer uma propositura de diligência de uma resolução. O encaminhamento é para o sujeito passivo. Na verdade, em processo semelhante, com a mesma matéria, o conselheiro Simon, na terceira Câmara, fez algumas colocações e fez uma proposta de diligência ao sujeito passivo, e que eu achei assim, bem pertinente nesse momento, né, do julgamento. Eu gostaria de pedir a paciência dos membros da Câmara e das partes para eu fazer leitura da resolução. É um pouco extensa, mas eu acho importante, porque, se não me engano, na outra Câmara não foi feita, né, a leitura ainda, e eu gostaria de fazer essa leitura para colocar em apreciação pelas partes. Então, a ideia seria, né, a proposta é de encaminhamento ao sujeito passivo, para fazer algumas, demonstrar uma situação em relação à alegação de locação dos equipamentos. Considerando que a autuação se refere à omissão de pagamento de ICMS relativa aos meses de janeiro a abril de 2004, em razão de ter realizado prestações onerosas de serviço de telecomunicação e ter emitido documento fiscal sem o destaque do ICMS devido, lançando o valor do imposto nas colunas isentas ou não tributadas ou na coluna outras do livro registro de saída, conforme nota explicativa e demonstrativos anexos, considerando que a recorrente alega que a locação de modem, roteador, não constitui fato gerador de ICMS, que o aparelho não seria imprescindível para a prestação de serviço de telecomunicações, sendo mera facilidade adicional oferecida ao usuário,
sendo desvinculado da prestação de serviço de comunicação propriamente dita, que seriam atividades meramente acessórias ou preparatórias e impassíveis de tributação pelo ICMS. Considerando que o recorrente alega ainda que a prestação de serviço de manutenção, conservação e supervisão não constitui fato gerador do ICMS, mas sim poderia ser fato gerador do ISS, ou ainda não poderia ser tributado também pelo ISS, tendo em vista que a locação de bens móveis não se qualifica como serviço, e que seriam as receitas decorrentes de serviços, acessórios suplementares, considerando que o autor do trabalho revisional aduz que tais equipamentos de telecomunicações são de propriedade da prestadora que os instala, configura, ativa, monitora e realiza alterações e atualização de software, a fim de que o circuito que permite ao seu cliente interligar-se aos seus interlocutores se mantenha ativado, são classificados na Lei 9.472/97 como estação de telecomunicações, sendo de tal forma intrínsecos à prestação de serviços que deles são indissociáveis. Considerando que no relatório diligencial o auditor expôs que os itens cobrados de forma segmentada pela recorrente devem compor o preço do serviço de telecomunicação, não se tratando de serviço de valor adicionado, SVA, devendo compor a base de cálculo do ICMS em consonância com o lançamento original. Considerando em verificação os documentos emitidos pela empresa, que os valores do serviço variam substancialmente, dependendo do cliente, da prestação de serviço de telecomunicação, considerando a importância para o deslinde da matéria entender se o que está sendo remunerado do cliente para a empresa relativamente aos aparelhos seria sua alocação, seria comodato, como constam nas notas fiscais, ou se a remuneração seria pelo serviço de telecomunicação como um todo. Considerando o princípio da verdade material que rege o processo administrativo, bem como que é nessa instância que devem ser realizadas diligências para tornar o processo rígido para julgamento, resolve, por unanimidade, ou o que for, converter o presente processo em diligência para que se intime o sujeito passivo a se manifestar de forma fundamentada no prazo de até 30 dias, a respeito dos seguintes pontos, relativamente à natureza jurídica da locação dos aparelhos. O valor cobrado pelo aluguel dos aparelhos é apartado da prestação de serviço de telecomunicação ou guarda pertinência com o serviço? No caso de reajuste tarifário, o valor do aluguel dos aparelhos oscila juntamente com o reajuste tarifário ou possui outra forma de reajuste? Pelo contrato da empresa com o cliente, é possível este fazer opção por locar ou comprar os aparelhos de terceiros, ou há obrigatoriedade de utilizar os aparelhos da própria empresa com a contratação de seus serviços? Pelo contrato da empresa com o cliente, é possível este fazer opção por locar ou comprar os aparelhos de terceiros, ou há previsão de cobrança de penalidades, caso o cliente opte por utilizar aparelhos de terceiros? Sendo o serviço de locação a disponibilização dos equipamentos para utilização de serviço de telecomunicação pelo cliente durante a vigência do contrato de prestação de serviço, por que razão consta nas notas fiscais emitidas aos clientes informação de saída em comodato quanto da remessa destes aparelhos aos clientes? Como são efetuados os contratos de prestação de serviço de telecomunicação atualmente? O serviço de locação dos equipamentos é segregado da prestação de serviço de telecomunicação ou está incluído na base de cálculo desse serviço? Valor da locação dos aparelhos guarda a relação de proporcionalidade com o valor original do bem móvel ou é valorado por outros fatores, como, por exemplo, a condição do contratante como pessoa física ou jurídica? São esses os quesitos, senhor coordenador. É essa a proposta apresentada. Apresentada a proposta pela conselheira Nislene, como se manifesta o doutor Gustavo. Senhor, primeiro, saúdo o senhor coordenador Ricardo, relator conselheiro Samuel, conselheira Nislene, também não posso deixar de saltar o nobre colega da Fazenda, doutor Carlos Augusto. Como colocado na outra turma, que houve essa proposta, e também nos nossos memoriais, que foi o primeiro destaque. O primeiro destaque, nós não nos opomos a essa apuração, mas só queria lembrar
não é essa acusação fiscal. A acusação fiscal é que foram prestados serviços de locação, é o que está listado no auto de infração, aluguel de modo de roteador, e que haveria incidência do ICMS sobre esses fatos. A Fazenda chegou, inclusive, na última sessão, a praticamente concordar que isso estava na coisa julgada e, na outra julgamento, reviu o seu entendimento. Mas esse novo entendimento, né, ele é letra por letra o mesmo entendimento que o Estado de Goiás fez no processo judicial transitado e julgado, que ganhou na sentença em primeira instância, está lá incorporada essa argumentação, que ganhou no Tribunal de Justiça em segunda instância e perdeu no Superior Tribunal de Justiça, está inclusive no último memorial, nós transcrevemos esse trecho daqui, e o STJ, na decisão que transitou em julgado, que o Estado de Goiás não fez o agravo contra a decisão monocrática, diz: o entendimento adotado neste Superior Tribunal, diametralmente oposto ao Tribunal Estadual, é no sentido de que não incide o ICMS. Todos os precedentes que se buscam, nós trouxemos alguns para amostragem, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Goiás, são de que não incide o ICMS sobre serviços de locação de modem, ou seja, especificamente sobre casos absolutamente iguais, não só a esse, mas ao que transitou em julgado. É verdade, é possível se fazer uma acusação de que a empresa, sob a rubrica de fazer locação de um equipamento, faz um excesso de remuneração sobre isso, disfarçando uma base. Esse é um argumento realmente bastante razoável. Mas esse argumento vem em outubro de 2021, quanto a fatos ocorridos em 2004. O período é janeiro a abril dessa atuação, janeiro a abril de 2004. Então, é só fazer aqui a ressalva, nenhuma objeção, mas se pede hoje, outubro de 2021, que a empresa encontre documentos, não apenas argumentos, mas documentos relativos a 2004, há 17 anos atrás. Tá? Então, esse interregno aqui, nós estamos falando de uma quantidade bastante grande de documentos, de uma empresa que tem um volume muito grande de documentos e de uma acusação fiscal que não foi feita. Poderia ter sido feita. O entendimento, tanto que o Estado colocou no processo, colocou nesses autos, é que toda alocação é serviço indispensável à comunicação, portanto, esses equipamentos são indispensáveis, então qualquer remuneração por esse serviço estão na base de cálculo do ICMS. Então, é apenas de que essa obtenção desses documentos, esses esclarecimentos, nós temos nada a esconder. Mas eu não tenho a informação, eu pedi até da semana, só que eu não consegui até já uma resposta da empresa da sessão da quarta-feira passada, da terceira Câmara, até ontem à noite, hoje de manhã não tive comunicação com a empresa, sobre esses documentos. É apenas essa ressalva de se fazer, se está com todas as vênias, inovando na acusação fiscal, um outro argumento que poderia constar da autuação, mas não consta, e isso demanda da empresa 17 anos depois de obter mais de 17 anos depois, de encontrar os documentos que respaldem essa lógica econômica de preços, que não é trivial encontrar os contratos específicos com os seus clientes, porque se está dito na diligência que os preços variavam, então os contratos também variavam, não era exatamente o mesmo contrato. O custo de inventário desses bens, ou seja, não é nem a 2004, porque se o bem estava em 2004 cedido, locado a alguém, ele foi adquirido antes de 2004. Então, é apenas a ressalva de que nós não estamos falando necessariamente de uma diligência trivial, de alguma coisa que esteja no SAP ou na escrituração digital da empresa, porque simplesmente isso não existia necessariamente lá em 2004. Então, apenas essa ressalva de que talvez essa diligência não seja de todo necessária, porque tudo que diga respeito à alocação está, sim, fora do campo de incidência do ICMS, não apenas pela jurisprudência, mas pela coisa julgada e, repito, por exatamente a mesma tese da última diligência fiscal. É ela que está consignada na sentença de primeiro grau, que foi incorporada pelo acórdão e foi
textualmente reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. E também, feita a diligência, é a ressalva quanto a talvez dificuldade de encontrar todas as documentações. Eu dou a minha palavra pessoal de que, feita essa diligência, haverá o empenho de se encontrar todos os documentos possíveis para esclarecer. Mas eu só gostaria de fazer essa ressalva para, numa volta, se a diligência não for completamente frutífera, não fazer a ressalva e aí depois, mas o senhor não trouxe esse argumento antes, trazer o argumento no primeiro momento. Tá? Obrigado pela atenção. Doutor Carlos. Bom dia, doutor Ricardo, doutor Samuel, doutor Zé Eduardo, doutora Virgínia, doutor Nislene, especialmente doutor Gustavo, terceira vez que nos encontramos, sempre debate proveitoso, assunto complexo, mas a Fazenda Pública está vendo que, como houve julgamento dia 1/9/20/10 na terceira Câmara, em que foi proposta esta resolução, mas que pela primeira vez foi lida hoje pela conselheira Nislene na quarta Câmara, como há essa dúvida em duas câmaras, há uma dúvida do Conselho em relação a essa situação, a Fazenda Pública acha proveitoso, ela concorda sim, mas ela queria observar alguns pontos para ficar mais claro. Por essa situação, o processo é 2004, na época, havia o entendimento dos fiscos estaduais sobre essa incidência do ICMS, sobre serviço de comunicação, as mudanças dos tribunais superiores, na evolução desse julgamento com o tempo, né? Então, o que acontece? Inicialmente, até na primeira manifestação da Fazenda Pública aqui, este mês, no dia 6, a Fazenda Pública apontou de que há já um entendimento consolidado em relação ao convênio 69/98, que não há incidência do ICMS sobre telecomunicações, e esse convênio ele está reproduzido no artigo 13, inciso 6 do Código Tributário Estadual. Então, assim, em relação ao primeiro ponto, e baseado nisso também que vem o RESP 49884 de Goiás, em cima dos julgamentos do processo do Brasil Telecom. Então, o primeiro ponto que realmente o convênio 69 há esse entendimento passivo. E também o doutor Gustavo trouxe no julgamento da terceira Câmara a pacificação em relação ao RESP número 1654877 São Paulo 2017, também da 8, e da Oi Brasil Telecom, que especificamente é sobre o modem, né? Locação de modem. E esse foi muito enfatizado pelo doutor Gustavo, que já, no caso, já é um tema repetitivo, realmente existe o tema repetitivo 427 do STJ, né? Em que se subsumiu a esse RESP, então já é também uma decisão pacificada no STJ em relação à locação de cabos modems, né? E também a Fazenda Pública verificou 2 julgamentos no STF, também, inclusive um do Brasil Telecom, de Minas Gerais, no caso 14/2/2020, também que afirma que o ICMS não incide sobre atividades preparatórias ao serviço de comunicação, tais como locação de modem. Então, a Fazenda Pública está mostrando aqui, em relação à locação de modem, há, sim, um entendimento dos tribunais superiores, e isso, né, com o passar do tempo, né? Então, houve realmente isso. Agora, a questão principal aqui dessa diligência é em relação à questão de se verificar se houve realmente alocação de modem. Talvez essa seja a dúvida, né? Ou se foi uma simulação de locação. Essa é a dúvida, né? As operadoras, elas emitem a nota fiscal de remessa como saída em comodato desse bem, né? Que ficará fixo no cliente até a conclusão do contrato. Então, fica-se a dúvida se a locação, pois o equipamento da empresa foi emprestado na nota fiscal como comodato, né? E não há cobrança pelo empréstimo, né? Outro ponto de dúvida, por exemplo, que a atividade econômica da empresa não é locação de equipamentos, né?
E tem todo aquele questionamento em relação se realmente, se o contribuinte for adquirir um bem fora, né, da empresa, se ele poderia isso, ou se há uma multa contratual por ele utilizar bem adquirido de terceiros, né? Então, esses pontos são muito relevantes na diligência para que possamos concluir o julgamento desse processo, que já tem realmente 2004, né? São vários. Houve uma remessa que já foi julgada no Tribunal de Justiça, já tem trânsito julgado, tem a segunda remessa agora desse processo, estão sendo julgados. E a Fazenda Pública acha muito importante essa tendência do Conselho a tirar essas dúvidas finais, esses esclarecimentos, para que sim, o processo esteja maduro para julgamento. Então, a Fazenda Pública, após esses esclarecimentos, ela concorda com o julgamento. Obrigado, doutor Samuel. Se me permite só lembrar que, só uma questão, que quem disse que a locação foi a autuação. A autuação que diz, está ali, está representando no memorial, locação de modem, aluguel, é a autuação que diz que foi locação. Se a autuação tivesse achado nota fiscal de comodato, isso constaria. A questão de comodato foi trazido fora dos autos, não está na autuação essa questão. Então, é só desse lado, ou seja, não é a empresa que diz que locou, é a autuação que diz que ela locou, e esse aluguel, na verdade, deveria estar na base de cálculo do ICMS. Doutor Carlos. Obrigado, a Fazenda Pública se manifestou, já acho que é suficiente, só a primeira participação. Obrigado. Certo. Necessidade de conferência? Não havendo. Senhor coordenador, é só uma colocação. Na verdade, eu estava verificando aqui no auto de infração, a nota explicativa, ela traz a seguinte informação: a empresa erroneamente deixou de tributar prestações de serviço de telecomunicação, devendo, portanto, recolher o ICMS relativo a todas as prestações constantes da planilha de auditoria em anexo, mais as penalidades e acréscimos legais. Estou dizendo isso porque, na época, a gente precisa fazer, inclusive, um contexto histórico com relação a esses autos de infração. Na época, não havia dúvidas que os modems e os roteadores eram imprescindíveis para a prestação de serviço de telecomunicação. Tanto é verdade que a própria Oi, em denúncia que ela mesmo faz, ela alegou concorrência desleal com relação a outras prestadoras que não estavam recolhendo esse imposto, inclusive foram autuadas. Então, posteriormente, a Oi passa a fazer isso, realmente tem esse fato que foi trazido pela representação, que durante esse debate ele foi crescendo, inclusive as decisões judiciais, mas só para contextualizar que na época não havia dúvidas com relação a esta prestação de serviço, a imprescindibilidade dos modems e dos roteadores na prestação de serviço de telecomunicação. É somente esses acréscimos. Obrigada. Certo. Conselheira Nislene faz a proposta de resolução nesse processo. A sequência de votação fica invertida porque tem vista do conselheiro Zé Eduardo. Então, conselheiro Samuel, como vota? Senhor coordenador, estou de acordo com a propositura apresentada pela conselheira Nislene. Conselheiro Zé Eduardo? De acordo com a proposição, senhor coordenador. Conselheira Virgínia? Também de acordo, acho que a resolução ela vai trazer elementos para a gente verificar se realmente houve ou não essa alocação desses equipamentos. Há realmente essa questão da simulação que precisa ser trazida à luz aqui para que a gente resolva da melhor forma possível. Então, acredito que a empresa, já que está sendo debatido até hoje essa questão nesse processo, que a empresa deva ter esses documentos para trazer, para que sejam apresentados agora em resolução, com a relatora. Por unanimidade de votos, a quarta Câmara decidiu converter o julgamento em diligência nos termos da proposta da relatora. A relatora gostaria de fazer algum acréscimo? Não, senhor coordenador, tá tudo certo. Esse é o resultado do julgamento. Agradecemos a presença do Dr. Gustavo. Agradeço a atenção, a paciência de todos, né? Saúdo mais uma vez meu colega Carlos Augusto, né? E vamos aguardar aqui o retorno do processo. Muito obrigado, um ótimo dia a todos, bom trabalho. Bom dia, doutor Gustavo. Obrigado.
Processo agora em apreciação é o de número 4011-603-081-123, recurso voluntário 2638 de 2021. Recorrente Hélio Simoni, relator o conselheiro Zé Eduardo, em substituição ao conselheiro do Corecum. O relator... Coordenador, desculpa, o Ricardo, desculpa a interrupção. Eu vou pedir vista desse processo, eu gostaria apenas de ver as datas, né, com a representação fazendária. Eu tinha uma data de sugestão dia 5/11, mas queria que o doutor Carlos se manifestasse a respeito. Obrigado, doutora Virgínia. Pois bem, no dia 5, eu estarei na terceira Câmara na pauta normal. Eu teria dia 8 e 10, eu teria retorno aqui na quarta Câmara. E também, uns dias bons para mim seriam 12, 18 ou 19, seriam os ideais. Mas aí, resumindo, eu poderia ter 8, 10, 12, 18 e 19. Eu queria ver com o conselheiro relator se alguma dessas datas... Sim, eu tenho que... Só tenho lembrando que dia... da primeira doutor Câmara. Ricardo, Do dia conselheiro 18... Zé Eduardo... Pois não, conselheiro. Só para informar que dia 18 nós temos consulp. Pois não, conselheiro Zé Eduardo. Não, igual eu estava conversando, durante esse mês que eu atuei aqui como efetivo, né, tinham vários processos de retorno lá da primeira Câmara que foram adiados agora para novembro, né? Então, assim, a gente pode, igual eu falei, pode marcar no dia que quiser, mas aí eu não sei se vai chocar alguma coisa lá com esses processos que estão sendo marcados, né? Aí a gente vê. Senhor coordenador, me desculpa mais uma vez, né? O doutor Zé Eduardo, ele tem processo para relatar aqui no dia 19. 19 está ótimo. Eu ia sugerir dia 19, assim, né? Porque os outros dias a gente está com bastante retorno e 18 é o segundo consulta. Pode ser. Então, o doutor Carlos, concorda? De acordo. 19/11, vista para a conselheira Virgínia. Apreciação processo número 4011-801-692-234, recurso voluntário 2639/2021, recorrente Nova Indústria e Comércio de Metais Eireli. Solidários Antônio Carlos da Silva, relatora a conselheira Nislene, quando tiverem condições. Senhor coordenador, eu vou fazer um encaminhamento também nesse processo. Na verdade, houve um erro de encaminhamento dos setores, né, de intimação, de encaminhamento processual na economia, nos NUPRES, e o que houve é que esse processo foi encaminhado à delegacia de Anápolis para cumprimento de diligência, e o delegado de Anápolis fez o encaminhamento para a delegacia de Itumbiara, né, visto que o auditor referente a essa auditoria estaria lotado lá em Itumbiara. Ocorre que, no lugar do processo ir para Itumbiara, ele retornou ao CAT, foi para a primeira instância, da primeira instância encaminharam para a segunda, e na segunda fizeram aí o sorteio do processo, tá? Então, a minha proposta é encaminhamento à GEPRO, que é a Gerência de Preparo Processual, para encaminhar de fato agora a Itumbiara, para que seja cumprida a diligência da época, né, formulada. Sem som. A Nislene faz a proposta de resolução. Doutor Carlos Augusto. Doutor Ricardo, a Fazenda Pública também verificou esse erro de encaminhamento, realmente foi encaminhado para a delegacia de Itumbiara e retornou para o CAT. Então, o encaminhamento seria para a delegacia de Itumbiara, onde está o auditor, né, que fez o procedimento. A Fazenda Pública concorda, sim. Obrigado. Conferência, sem necessidade de conferência, conselheiro José Eduardo.
De acordo com a proposição, senhor coordenador. Conselheira Virgínia, Também de acordo. conselheiro Samuel, De acordo. unanimidade de votos, a quarta Câmara converteu o julgamento em diligência. Item 2 da pauta. Passamos ao item 3, 4011, 902, 209 e 490. Impugnação em segunda instância, 2640/2021. Impugnante também, Nova Indústria e Comércio de Metais Eireli, solidário Antônio Carlos da Silva, relatoria do conselheiro Francisco. Eu indago se é o mesmo tratamento do outro ou se fará o relatório. Senhor coordenador, não vejo conexão com outro processo, né? Gostaria até de pedir a opinião dos meus colegas conselheiros referente a isso, né? Realmente, senhor coordenador, senhores conselheiros, conselheira Nislene, não há qualquer conexão. Esse processo é uma outra acusação. Então, o senhor pode fazer o seu relatório, conselheiro Francisco? Descreve o exordial que o Polo Passivo realizou operação interestadual através de nota fiscal 8046, utilizando carga tributária equivalente a 4%, sem demonstrar exigências dispostas no artigo 27, inciso 8, Bzinho, da Lei 11.651 de 91, ocasionando a omissão do pagamento do ICMS na apuração do imposto devido. Assim, deverá pagar o ICMS no valor de R$ 13.782,49, com os acréscimos legais às folhas 3 a 29. Intimado no termo da lei, o Polo Passivo não se manifesta o motivo do termo de revelia, folha 35. Impugnando o lançamento, o Polo Passivo, representado por Antônio Carlos da Silva, alega que a revelia se deu pelo fato de o Polo Passivo não ter tido a oportunidade de apresentar defesa, visto que o auto de infração se encontra em inválida de nulidades e visto em razão da nulidade da intimação por erro formal. Pois discussão. Afirma que só teve conhecimento do presente auto por meio da emissão de certidões, portanto, teve seu direito de defesa cerceado, motivo de nulidade da lite. Pugna pela devolução do prazo para se defender, requer que sejam os partes final 9652, 9490, 0981, 0154 sejam apensados e julgados por conexão. Também requer o recebimento da petição em seu efeito suspensivo e faça inscrição na dívida ativa, folha 45 a 54, junto a documentos as folhas 55 a 63. É o relatório, senhor. Fazenda Pública. Obrigado, doutor Ricardo. Bom dia ao doutor Francisco Viana. Pois bem, esse processo ele foi lavrado em 2019, fato gerador de 2019, tem um solidário, Antônio Carlos da Silva. E as alegações do sujeito passivo, basicamente, seriam nulidade por erro formal. Então, o primeiro ponto é que, na primeira instância, ele alega que quem assinou o AR era uma pessoa desconhecida, né? Mas foram atendidos os artigos 14 e 15 da Lei Processual 16469, no sentido de que foi enviado o AR e depois foi enviado o edital. Então, em primeira instância, entendemos que foi corretamente atendido os pressupostos do artigo 14 e 15. E, na segunda instância, foi enviado via DTE. A empresa tem o domicílio tributário eletrônico e a alegação dela é que ela não tinha um certificado digital, né? Não estava funcionando o certificado digital. Então, entendemos que esse não é um argumento válido em relação a erro de intimação. Então, entendemos que tanto na primeira instância quanto na segunda foi correto a intimação, não há nenhuma nulidade aí processual em relação à intimação. O sujeito passivo também pede que haja uma conexão aí de julgamentos, processos que ele alega que seriam 3 processos que teriam conexão e pede julgamento em conjunto desses autos. A Fazenda Pública entende que não há conexão entre eles são diferentes, podem ser julgados individualmente, não interfere em nada esse julgamento do presente processo. E o outro ponto também é que o contribuinte afirma que estava inscrito em dívida ativa e pede a suspensão da exigibilidade, verificando no terminal Cefaz a empresa, em relação a este auto de infração, que ela não está inscrita em dívida ativa, facilmente verificável em relação
volto a salientar, a este processo específico aqui. Ela não está em dívida ativa. Então, em virtude disso, a Fazenda refuta todos os argumentos em relação à nulidade do sujeito passivo, tendo em vista que não houve questionamentos de mérito. Então, a Fazenda Pública pede a procedência, alega que não há nulidade e pede também a manutenção do solidário na lide. Obrigado, doutor Ricardo. Necessidade de conferência? Senhor coordenador, só para destacar, é que não houve nenhuma alegação de mérito nessa fase processual. Então, apenas foi arguída nulidade, né, por cerceamento ao direito de defesa e julgamento conjunto com os outros processos que ele menciona na peça. Então, não trouxe nenhuma alegação de mérito. Então, ele pede uma diligência para efetuar o julgamento em conjunto e nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Nulidade do processo ou da sentença? A senhora está sem áudio. Na verdade, é a impugnação em segunda instância, né? Então, é nulidade por cerceamento, falha na intimação, que ele alega. Apenas, e a resolução para julgamento conjunto de outros processos que ele traz à relação. Então, conselheiro relator, para a apreciação do pedido de diligência para a reunião dos processos. Senhor coordenador, o fato é que os processos que alegados pelo sujeito passivo não existem conexões, né? Então não há necessidade assim de ser pensados. Não acolho. Conselheira Virgínia? Realmente acompanho o relator, não há qualquer conexão deste auto com os processos que ele traz. Ele traz um final 0962, que é utilização irregular de benefício fiscal, previsto no artigo 6º, inciso 4 do anexo 9º do decreto 4.852 de 97. O final 96, só um minuto. O final 9814 é realização de operações tributadas utilizando carga tributária igual a zero. E o final 0154 é omissão de registro de documento fiscal na escrituração fiscal digital. Então, realmente não há qualquer conexão desses processos com o que nós estamos julgando. Conselheiro Samuel? Acompanho o relator. Conselheira Nislene? Com o relator. Conselheiro Francisco, quanto à nulidade por cerceamento ao direito de defesa por falha na intimação. Senhor coordenador, a nossa lei, a 16.469, no seu artigo 4º, inciso 5, dá essa prerroga referente a isso, a possibilidade de ser feito via edital, né? A Fazenda Pública, fato é, seguir o rito conforme assim descrito na lei, possibilitando assim o contribuinte de se manifestar referente a isso. Então, não vejo como acolher esse pedido, até mesmo pela confirmação da Fazenda, que há um domicílio tributário eletrônico, então não há possibilidade assim de acolher. Conselheira Virgínia? Eu também acompanho o relator, eu rejeito essa nulidade que foi arguída pela defesa. Ela traz a alegação de que, na primeira instância, ela desconhecia a pessoa que assinou os ARs, né? Inclusive, ela pede, há esse pedido também na peça, que seja intimada apenas por AR, mas não há essa ordem de preferência. Há também a previsão na instrução 1124, que trata do DTE, que ela, uma vez inscrita no DTE, ela deve receber todas as comunicações de ofício da secretaria por meio do DTE. As intimações, a gente verifica que as intimações para pagar a quantia ou apresentar a impugnação em primeira instância, elas foram devidamente emitidas para ser entregue nos endereços constantes no cadastro de contribuintes do Estado de Goiás. E elas foram feitas inicialmente, a primeira situação foi, elas foram feitas
por meio de carta registrada, com aviso de recepção. E esses ARs de recebimentos, eles foram assinados em 4/10/2019 por preposto nos termos do parágrafo 4º do artigo 14 da Lei 16.469 de 2009. E ainda posteriormente a esse fato, foi emitido um edital de intimação, né, pelo núcleo de preparo processual, para a empresa, na pessoa do seu proprietário ou representante legal, em virtude de não ter sido localizado o endereço declarado. Então, ainda assim, ocorrido a intimação por carta registrada, com assinatura, ainda assim foi feito posteriormente um edital de intimação, e realmente eles não comparecem no processo lavrado o termo de revelia. Aí, na segunda instância, ele alega que ele não tinha o DTE, não tinha acesso ao DTE, porque o certificado dele havia sido revogado, mas a gente verifica por meio da Instrução Normativa 1124 de 2012, do Gabinete do Secretário da Fazenda, que a inscrição é obrigatória, conforme o artigo 3º da Instrução Normativa, a todos os contribuintes do Estado. O credenciamento ele é irrevogável e tem prazo de validade indeterminado, nos termos do artigo 5º dessa mesma instrução. E realizado o credenciamento, a comunicação oficial da Secretaria da Economia é feita por meio da Caixa Postal Eletrônica, dispensando-se a publicação tanto em Diário Oficial do Estado ou envio por meio de correios. Então, a alegação que ele traz aqui, esse pedido que ele traz pedindo para ser intimado exclusivamente por meio de correios, a gente verifica que não é totalmente dispensável, né, na instrução do DTE. E também a instrução normativa fala que os prazos previstos na legislação tributária estadual aplicam-se à comunicação de caráter oficial postado na Caixa Postal Eletrônica, sendo que 10 dias após a data da sua postagem, se a comunicação não for acessada pelo contribuinte, considera-se dada ciência ao destinatário. Isto porque ele contesta também essa ciência automática. Isso está previsto lá na linha B do inciso 2 do artigo 13. Então, com todos esses argumentos, eu vejo que as alegações do sujeito passivo, elas não procedem. As intimações foram corretamente feitas, tanto por via R, tanto por edital, conforme determina o artigo 14 e 15 da nossa lei processual. Lembrando que, em segunda instância, o solidário Antônio Carlos, ele foi devidamente intimado e não compareceu aos autos, razão pelo qual ele deve ser, inclusive, declarado perempto. Não há o termo de preempção aqui nos autos, mas há necessidade nos termos que determina o parágrafo 3º do artigo 28. Então, é nesse sentido que eu acompanho o relator, senhor coordenador. Conselheiro Samuel. Senhor coordenador, também vou acompanhar o conselheiro relator, doutor Francisco, acrescido com as ponderações, com as razões expostas pela conselheira Virgínia. Conselheira Nislene. Com o relator. Anunciando o resultado do julgamento. Senhor coordenador, só mais uma questão. Nos pedidos, que pese ele não ter atacado o mérito, ele faz um pedido de recebimento da indignação com efeito suspensivo, face à inscrição dele individativa. Então, eu estou entendendo assim que foi bem explicado pela representação, não há inscrição de individativa desse processo, essa alegação ela não procede, e o efeito suspensivo ele é inerente ao processo administrativo tributário, só para constar realmente que esse pedido dele também não deve nem ser apreciado, tendo em vista que não tem nenhuma razão, nenhum fundamento legal. Bom, é um efeito legal da impugnação na via administrativa, a suspensão da exigibilidade. Né? Então, não tem argumento de mérito, nós não estamos conhecendo do mérito. Okay. Anunciando o resultado do julgamento, a Quarta Câmara decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de diligência para reunião de processo quanto à nulidade por cerceamento ao direito de defesa, também por unanimidade de votos, decidiu rejeitá-la. Resultado para esse processo. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Agradecendo aí a presença de todos e de todos que nos assistiram.